Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos aqueles que nessa tarde também nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria poder retornar a esse círculo de oração. Desde já sou grato a Deus pelo convite lançado pela irmã Iraci. E estar aqui é sempre uma oportunidade de orar e de também cooperar, trazendo uma palavra da parte de Deus. Assim como sempre falamos, também nessa tarde eu continuo dependendo da graça de Jesus e das vossas orações. Antes de tudo, nós vamos fazer uma leitura bíblica, em seguida mais uma oração. Na oração nós vamos apresentar o trabalho missionário, uma situação bem específica ali na África, questões que envolvem política, mudança de governo e que tem provocado em alguns países onde temos trabalho algum tipo de instabilidade. O texto que eu quero convidar a todos para que nessa tarde me acompanhem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 16. É aquela perícope bíblica que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, a partir do verso 11, diz a Bíblia: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pai, mais uma vez oramos a Ti, pedindo Tua misericórdia, Tua bênção, Tua direção, para que nessa tarde uma mensagem da Tua parte nos alcance. Apresentamos também ainda aquela situação de instabilidade política em África, continuar guardando e cuidando dos nossos missionários que ali se encontram, para que a Tua mão protetora os livre de todo mal. Tu és Senhor sobre toda a terra, e por isso também Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Assim como a irmã Iraci nos pede, nós estamos recebendo com carta de recomendação, vindo ali da Assembleia de Deus do Brás, Heliópolis, São Paulo. A irmã Edras ou Esdras? Edras mesmo. Edras Maria de Lima, que é membro da igreja, que se encontra ali em plena comunhão, estando apta para participar de todas as celebrações da igreja. As irmãs e irmãos presentes desejam receber como convém aos santos a nossa irmã. Diga: seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Tem outra carta com a sua irmã? Tem duas? Tem duas cartas. Tem duas cartas. A outra está chegando. Também com carta de recomendação da Assembleia de Deus ali, Ministério de Cubatão,
é pastor Carlos Roberto, nosso amigo pessoal. Nosso íntimo pastor Carlão, mas fica só para gente. Agora ele está mais Carlinho. É um amigo pessoal, pastor Carlos Roberto. Já estivemos ali em Cubatão algumas vezes. E também vem com carta de recomendação o nosso querido irmão Gilson Francisco do Carmo, acompanhado de sua esposa, a irmã Edileide Maria. O irmão Gilson que ali serve ao Senhor como presbítero da igreja. Amém. A irmã também pode ficar de pé. Os irmãos também, mais uma vez, desejam recebê-los como convém aos santos. Digam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos Roberto é o presidente da Comadesp, uma das convenções ali no estado de São Paulo e, como falei, um grande amigo pessoal. Todas as vezes que retorno aqui, eu não me canso de dizer o quanto nós temos, ao passar por lugares no Brasil, recebido de algumas irmãs a incumbência de chegar aqui e saudar a irmã Iraci, a irmã Rosa, a irmã Roberta, todo mundo. Ela diz, olha, pastor, quando chegar lá, dê a paz. Eu nem me lembro quem são, é muita gente. E, por último, algumas irmãs esposas de obreiros me abordaram e disseram assim, pastor, nós vamos precisar de um favor seu. Nós estamos pensando em ir para o próximo congresso das irmãs e veja lá como é que o senhor vai fazer a inscrição da gente. Eu disse, eu nem sei como é que eu vou fazer a inscrição de vocês. Porque quando abre lá de manhã, as irmãs dormem no templo, mas eu vou ver o que acontece. Aí eu vou aguardar a confirmação dessas irmãs. Quando elas confirmarem, eu procuro a irmã Iraci. Ela vai me dizer como é que eu vou fazer a inscrição delas. São irmãs de outros estados do Brasil, que assistem o congresso pela internet, mas que são desejosas de participar. São muitas que são desejosas de participar presencialmente aqui do trabalho que se realiza aqui em Abreu Lima. Abreu Lima, que é a minha casa, Abreu Lima, que é a igreja onde Deus nos tem, desde jovem, nos chamado para servi-lo. Também saudar o pastor Neilton, demais companheiros que aqui estão. E Neilton tem um mistério aqui que depois vai se resolver, mas é uma coisa entre ele. Estava orando a Deus e pedindo-lhe uma palavra para compartilhar, para trazer nessa tarde, uma palavra que estivesse no coração do Senhor para comunicar ao nosso, segundo a necessidade de cada um e de cada um que aqui chegou e segundo a necessidade também daqueles que nos assistem. E me veio ao coração falar de algo que está presente nesses textos, nesses versículos que lemos lá em Lucas 7, do 11 ao 16, e mais especificamente ao final da passagem que diz assim, e Deus visitou o seu povo. Então a mensagem que tem vindo ao meu coração para essa tarde é quando Deus visita o seu povo. É sobre a visita de Deus. A visita de Deus. E eu vinha pensando no caminho sobre essa coisa de visita. Esse negócio de visita é interessante. Daqui a pouco a gente fala sobre a visita de Deus. Deus abençoe. Eu estava meio desarrumado por aqui. Ela disse para eu ler em secreto, mas já entreguei tudo aqui já, né? Aqui está meio desarrumado, mas é assim, né? Sempre tem alguém para ajudar a gente. Desculpa, viu, irmão? Eu pedi para ler em secreto, mas secreto já foi para o Beleléu, como diz a história. É porque assim, até que ajuda a gente, se fosse um negócio mais grave, eu li, mas até para ajuda. Às vezes a gente está com a gravata torta, a gola levantada assim, tem que alguém ajudar a gente, hein? E por aí vai. Mas eu vinha orando e pensando sobre essa coisa de visita. E aqui interessante que temos visitantes hoje aqui de São Paulo. E aqui no Nordeste nós temos algumas particularidades que de lugar para lugar,
de região para região no Brasil muda. São questões que envolvem hábitos e costumes locais. E alguns desses hábitos e costumes, pela convivência e outras situações, a gente acaba conhecendo hábitos e costumes de fora aqui da nossa região. Mas, por exemplo, essa água é nossa aqui? Amém. Um gole. Uma dessas nossas particularidades regionais, que tem a ver com visita, é a seguinte. Eu acredito que em algum momento aqui, nós, pernambucanos, principalmente a nossa realidade local, mas também, como já falei, isso é bem nordestino, eu acredito que, se não todos ou todas aqui nessa tarde, mas talvez a maioria já passou pela experiência de receber em casa uma visita não marcada. Alguém já recebeu em casa uma visita não marcada? Tem gente aqui dizendo que todo dia recebe. Aqueles que nos assistem de outros estados, para eles isso não é muito comum. Mas aqui não é difícil você estar em casa, principalmente as irmãs, e aqui ali de dia, você só ouviu o grito lá da frente: fulana, cheguei! Aí você, pela voz, sabe quem é. Mas ela não falou que ia chegar, que estava indo, só disse cheguei. Mas isso não é coisa só de amiga com amiga, às vezes casais fazem isso. Você diz: vamos fazer uma surpresa fulano. Aí pega você, seu marido, e aí pega o carro ou se desloca e chega lá na casa de quem decide visitar, e não necessariamente é um parente, às vezes é só um amigo, e chega lá à noite, bate palma e diz: fulano, chegamos. É assim, isso não funciona fora daqui, dificilmente. Eu tive algumas experiências no Sudeste, e Sudeste é tudo sistematizado. Não vá fazer isso fora da nossa realidade, que não funciona. Uma visita lá em São Paulo tem que ser agendada, tem que ser marcada, para que haja toda uma preparação e uma situação para se receber o visitante. A não ser que seja um nordestino que esteja por lá, mas fora isso, então isso é coisa que só funciona por aqui. Fora daqui vai dar problema. Mas isso é uma particularidade e uma peculiaridade assim, bem nossa. Não é que isso acontece, até acontece com certa frequência, mas acontece mais aqui que em outros lugares. Eu vinha pensando sobre essa coisa de visita, e junto a isso, uma outra coisa me veio a lembrança e ao coração. E agora a coisa vai começar a mudar um pouquinho de atmosfera, mas já melhora. Tem gente que nos visita só para bisbilhotar a vida da gente. Aleluia. Tem visita que nós recebemos de gente que só está interessada em bisbilhotar. Olhar para dentro da casa, como é que está a casa, olhar seus móveis, olhar se a casa está arrumada, observar o movimento na casa e tal, para depois sair falando. Então, cuidado com as visitas que você recebe. E às vezes visita, fica puxando conversa e tal, mas os interesses não são bons. Infelizmente, aqui e ali, a gente recebe esse tipo de visita. Mas nem sempre, graças a Deus, visitas são visitas bisbilhoteiras. Enquanto tem gente que nos visita, eu vou só falar desses dois aspectos, teriam outros aspectos. Enquanto tem gente que nos visita para bisbilhotar, tem gente que nos visita para nos beneficiar.
Tem gente que nos visita porque Deus mandou visitar a gente. E tem gente que nos visita porque está com saudade da gente. E essas pessoas que nos visitam para nos beneficiar, e isso é uma característica da visita. Toda visita implica no ato de observar, tanto as que bisbilhotam, quanto as que beneficiam. A diferença é a intenção. Então, da mesma forma que tem gente que chega na casa da gente só para bisbilhotar, tem gente que chega para nos beneficiar. E ambos são observadores, mas têm propósitos e têm intenções diferentes. Aquelas visitas que recebemos para nos beneficiar, elas procuram, através da observação e da conversa, elas procuram saber se nós estamos passando por alguma necessidade. Elas ficam conversando, observam, escutam, e com base na necessidade que elas descobrem que estamos passando, de forma silenciosa, quieta, elas, se é um socorro que pode já atender ali mesmo. Às vezes, e não poucas vezes, pessoas já nos visitam orientadas por Deus. As irmãs sabem muito bem disso. E volto a dizer, tem visitas que nós recebemos que é Deus quem mandou o visitante. Chegou na casa do visitante, encontrou-se com o visitante, diz: vai na casa da irmã Beltrana, vai na casa da irmã fulana, vai na casa do irmão Cicrano. Ele está passando por a necessidade, ela está passando. O suprimento da necessidade eu já provei através de você. Vai lá e entrega isso, entrega aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, por vezes, há visitas que chegam em nossa casa direcionadas por Deus, já conhecedoras da necessidade que estamos passando, porque Deus revelou para essas pessoas. Outras não, porque Deus não trabalha de um único jeito, Deus trabalha de várias formas, de maneiras diferentes. Outras, também direcionadas e movidas por Deus, chegam ali e, observando a necessidade, vão buscar meios de, no momento, do jeito certo, suprir essas necessidades que elas ali perceberam. Nem sempre esses direcionamentos de Deus são, vou chamar de, nem sempre são diretos. Não é sempre um anjo, uma visão, uma voz que a gente escuta. Às vezes é um sentimento em nós assim, que não compreendemos bem, não sabemos bem explicar, mas que nos move a ir e ali com a visita buscar perceber essas necessidades para ter essas necessidades supridas. É exatamente, mas exatamente nesse sentido que a Bíblia trata das visitas de Deus. Deus não visita o povo dele para bisbilhotar. Todas as vezes que Deus visita o seu povo, a intenção de Deus é de abençoar o seu povo, é de promover um benefício, é de socorrer, é de ajudar. Essas são algumas das principais características da visita de Deus. E tem uma coisa interessante, tanto no Antigo como no Novo Testamento, esse é um dado interessantíssimo. A palavra, o termo visita, o substantivo visita, e o verbo visitar significa supervisionar, inspecionar. É o mesmo termo de onde deriva a palavra episcopo ou bispo, um supervisor. Então, visitar, da perspectiva bíblica, é o ato de observar, de supervisionar, e no sentido associado a Deus, com o propósito de trazer ou de promover um benefício. Então, Deus não faz visita só para tomar café com bolacha. As visitas de Deus são visitas decisivas. São visitas
para mudar quadros e situações que só Ele pode mudar. E que ninguém mais pode mudar. Então, de uma forma objetiva, eu gostaria de, nessa tarde, nessa linha que o Espírito nos deu para aqui falar, de colocar duas circunstâncias ou situações na vida do crente, onde ele recebe, aqui e ali, a visitação de Deus. Um desses momentos nós podemos tomar como exemplo, como base, nos afastando um pouco lá de Lucas, numa realidade e num texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo. Então, os irmãos e as irmãs que puderem nos acompanhar, capítulo 1 do livro de Êxodo, uma passagem muito conhecida de todos nós. Capítulo 1 do livro de Êxodo. O início do livro de Êxodo nos revela um momento de transição numa circunstância que envolve o povo de Deus. Os hebreus que se instauraram, que se estabeleceram ali no Egito, e a história não vai dar para resgatá-la agora, mas a maioria dos irmãos conhecem. A se estabelecerem no Egito, pela mão de José, canal de Deus para isso, o povo de Deus começou a prosperar. E começou a prosperar e a crescer em número. E nesse processo de crescimento e de prosperidade, aconteceu um fato, uma circunstância. Diz o verso 8 que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Nenhum de nós aqui presentes, nem os que nos assistem, nem os ausentes, nenhum de nós somos detentores absolutos do controle das circunstâncias da vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida mudam sem nos pedir licença, mudam de forma inesperada, e nós, por vezes, apenas nos tornamos reféns da mudança das circunstâncias. Aqui, o fato que mudou a circunstância foi exatamente o levantar-se de um novo rei. Um novo governante assume. E quando esse novo governante assume o governo do Egito, as coisas mudam. Estava tudo muito bem. Havia uma situação de muito conforto, de estabilidade, de paz, de prosperidade. Mas a mudança desse governante que não conheceu a José mudou o quadro. Há várias áreas da vida da gente, e quero me deter exatamente a essas questões aqui específicas. Há várias áreas na vida da gente onde as coisas mudam quando o chefe muda. Quando o chefe muda. Quando há mudança na liderança. Quando há mudança no comando. Eu tenho certeza que aqui presente, esposo ou alguém que hoje teve folga, ou está de férias, eu tenho certeza absoluta que aqui presente, ou nos ouvindo, há pessoas que nesse exato momento estão vivendo uma mudança de circunstâncias oriunda da mudança de chefia. Quando a chefia muda de um chefe para um chefe bom, é uma maravilha. Agora, às vezes, a chefia muda para um chefe ruim. Aí o gerente que chega, o diretor que assume, o comandante novo, o supervisor, o diretor, a troca de dono da empresa, às vezes muda totalmente as circunstâncias e mudam para pior. O benefício que você tinha, você perde. As vantagens que você tinha, você perde. A consideração e o respeito que você tinha, você perde, porque o chefe mudou. E o chefe não foi com a tua cara. E às vezes o chefe ficou desconfiado de você,
Porque você é tão abençoado por Deus, é tão próspero, que ele tem medo que futuramente você tome e ocupe o lugar dele ou o lugar dela. E aí começa uma perseguição. E aí começa uma opressão. E boa parte dessa opressão e dessa perseguição, e aí começam humilhações, se dá para que você, se for funcionário de uma empresa particular, peça demissão. Ou transferência de filial, de setor, ou de unidade. Mas você entra num processo de opressão, de perseguição e de humilhação, porque quem está ali não quer que você também esteja. Aí começa um contexto de dor, e no verso 14, ainda do livro de Êxodo, nós vemos uma expressão que nós a conhecemos muito bem. Diz assim, o verso 14 de Êxodo 1: assim lhes fizeram amargar a vida. Há uma palavra de Deus aqui nessa tarde para a gente que está com a vida amarga, porque perseguição, humilhação e opressão amarga a vida da gente. Tem sofrimento que o gosto de amargo chega na boca. O amargor não é só um sentimento da alma. O amargor é uma experiência fisiológica. Às vezes o que sofremos é tão intenso que a gente sente na boca um gosto amargo, expressando a amargura da alma. E tem pessoas que passam muito tempo vivendo situações como essa. Às vezes essa humilhação, às vezes essa opressão, às vezes essa perseguição nem é fora, às vezes é dentro de casa. Às vezes vem do chefe da casa, que nem precisa mudar de chefe, às vezes é ele mesmo. Mas eu sempre gosto de destacar aqui que essa vida familiar, ela tem diferenciais de casa para casa. Porque tem casa que quem manda é ele e tem casa que quem manda é ela. Entendam a linguagem. Quando a gente fala de opressão no contexto do lar, geralmente implica em opressão de homens sobre mulheres. Mas tem mulher que oprime homem também. Nessa tarde, talvez um marido oprimido está dando glória a Deus e aleluia. Embora geralmente é o contrário. Mas aqui e ali tem homens que vivem debaixo de opressão. Há pais que oprimem filhos. Há filhos que oprimem pais. Então esses contextos de humilhação, de opressão, de perseguição, estão fora e dentro da nossa casa, por tempos geralmente longos e que fazem a vida amargar. Até que Deus decide fazer uma visita. Aleluia. Até que Deus decide, porque ele está vendo, ele está contemplando, mas aí chega um momento onde ele diz: eu vou fazer uma visita. Eu tenho certeza no meu coração que a palavra que ele nos traz nessa tarde é uma palavra para falar para pessoas que estão aqui, para pessoas que nos assistem, e dizer para vocês: eu estou chegando para uma visita. No capítulo 3, verso 15 a 17, Deus fala para Moisés: vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho
visitado. Perdão. A partir do verso 15. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado. Eu observei, vi a injustiça, contemplei a humilhação, testemunhei a opressão, contemplei a perseguição e decidi, agora chegou a hora de eu fazer uma visita. Até agora eu apenas observei, agora eu visitarei. E todas as vezes que Deus visita, Ele visita para fazer. Ele visita para mudar. Ele visita para transformar. Ele visita para colocar no lugar o que está fora do lugar. Ele visita para fazer o que ninguém mais faz, como já falamos nessa tarde. E não importa para Deus o tamanho, a influência e o poder de quem lhe oprime. Isso para Deus não faz diferença nenhuma. Seu opressor pode ser um Zé Ninguém ou pode ser um faraó. Para Deus dá no mesmo. Vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Deus, quando visita, Ele pode fazer muitas coisas. Vou citar apenas duas. Ele pode nos visitar e nos manter onde estamos. Ou Ele pode nos visitar e nos mudar de lugar. Às vezes Ele visita e diz: olha, o que eu vou fazer aqui e você vai ficar aqui. Às vezes Ele visita e diz: olha, o que eu vou fazer aqui, vou tratar com quem tenho que tratar aqui. Porque tem uma situação bem específica. Tem gente que te oprime, tem gente que te humilha, tem gente que te persegue, mas não quer deixar você ir embora. Hã? Porque precisa de você. Porque você é a base, é a fonte da exploração. É você quem explora, de quem tira proveito, em todas as áreas e circunstâncias da vida. Então, te oprime, te humilha, te persegue, mas não quer que você vá, quer que você fique, para ele continuar oprimindo, humilhando e explorando. Tem os que querem que a gente vá embora e tem os que precisam que a gente fique. Era o caso, o segundo caso é esse o caso, era o caso do povo de Israel. Faraó oprimia, humilhava, explorava. Eita, Jesus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas dizia: vocês não vão embora. Vão ficar aqui sendo humilhados, oprimidos e explorados. Eu vou dizer com todas as letras, sílabas e palavras: tem mulher aqui e nos assistindo, oprimidas por maridos que já ouviram deles: se você for embora, eu mato você.
Aí você não vai com medo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer uma visita. E eu não sei se nessa visita você fica ou Deus vai arrumar um jeito. Glória a Deus. De você ficar livre desse negócio. Não é problema meu, é problema de Deus e com a visita que Ele vai fazer para você. Em casa, no trabalho, onde você estiver. Glória a Deus. Escute, eu não vou dizer que vai ser assim. Não é problema meu, é de Deus. Mas na história do Êxodo, Faraó terminou morto. Quem disse que... Quem disse que matava, terminou morto. Quem disse que matava, Deus matou. E matou lá no meio do mar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem sempre Deus mata. Esse negócio está sendo ao vivo, é live. Nem sempre Deus mata, mas quando Ele quer, Ele mata Faraó. Mata. Matou no antigo, matou no novo e continua matando. Quando Deus quer, Deus mata a gente para tirar filho e filha dele de sistemas e contextos de humilhação, perseguição e opressão. Eu vou. Deus mata marido, mata esposa, mata chefe, mata comandante. Ele mata quem se colocar na frente dele. Oprimindo filhos e filhas amadas dele, seu povo. Deus mata. Bendito é o teu nome, Jesus. Isso não é discurso de ódio, é discurso de realidade. Deus matou, mata e vai continuar matando quem Ele quiser. Ele dá vida para quem quer dar vida e mata quem quer matar. Eu conheço casos de situações e circunstâncias de gente que ameaçou matar obreiro e morreu. Só não posso entrar em detalhes, que não foi muito longe daqui. Alguém articulou assim, eu vou matá-lo. Aí morreu. E morreu de morte matada, não foi de morte morrida. Ai, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Mas não é sempre que ele mata. Neilton foi jovem lá em Jardim Paulista junto comigo. Eu casei primeiro que ele, e depois estou com mais cabelo branco que ele, porque ele deve ser uns 10 anos mais novo que eu, alguma coisa assim. Eu não sei se ele estava nesse culto. Ei, meu Deus do céu, eu disse o nome do lugar, não era nem para dizer. Mas vou dizer, porque foi público, um domingo à noite. Uma irmã que vivia em contexto de opressão. Num domingo à noite, ela entrou na igreja, umas 8 horas da noite, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Mas ela só não dava aleluia e glória a Deus, ela dizia uma outra coisa. Ela entrou no culto e dizia assim, aleluia! Glória a Deus! Ele morreu! É forte, viu? Pega ele, pai. Aleluia! Glória a Deus! Ele morreu! Eita, é forte. Pega ele, pai. Oh, Jesus! É desse jeito. Tem irmã dizendo assim, Jesus não precisa tanto. Deus é que sabe o que você precisa. É desse jeito. Glória a Deus. Deus é que Eu acho que já deu minha hora. Morreu e Jesus deu o melhor. Está lá até hoje. aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo e terrível. Dá o melhor. Oh, glória. Aleluia. A opressão
a perseguição e a humilhação que você passa, colocados diante de Deus, só vai até onde Deus quer e permite. E eu quero pedir para você nessa tarde fazer uma oração no final de tudo. Faça a segunda oração. Jesus, visita a minha casa, visita o meu trabalho, visita a minha unidade, visita a repartição, visita a empresa, visita. Visita, Jesus. Vamos lá para Lucas, que é melhor. Ravahai, Rekayabico Bishoda Hassa. Deus nos visita, nos livrando desses contextos e dessas realidades. E Deus visita-nos, visita a nossa vida e visita a nossa casa em contextos, circunstâncias e situações que igualmente não temos controle, de dor e de aflição, promovidos por morte, por doença, por envolvimento de pessoas que amamos, filhos, por exemplo, em situações que trazem muito sofrimento. No texto que nós lemos, muito conhecido de todos nós, temos a informação que durante seu ministério, dentre tantos encontros que Jesus teve, ele encontrou-se com um cortejo fúnebre e se deparou com o cortejo de um jovem, acredito que era um jovem, só diz o texto diz que era só filho, não diz a idade, só diz que era o filho único de uma viúva. Não vai dar para entrar em detalhes culturais, etc, mas basta estudar um pouco a cultura dos tempos bíblicos para entender e compreender o que implicava ser naqueles dias uma viúva, que só tinha um filho, e esse filho morre. Aí ela fica viúva sem filho. O marido, que de alguma forma lhe servia como referencial na sociedade, morreu, mas fica um filho homem, que é um outro referencial naquele contexto cultural, e provavelmente provedor também, morre. Por isso o detalhe do texto, a morte do filho único de uma viúva. É essa realidade dramática que comove Jesus. Jesus olha para aquela mulher, certamente, sendo quem toma e está a par de toda a realidade que está por vir e decide, movido por uma profunda e íntima compaixão, mudar o quadro através da operação de um milagre. E o texto diz que Jesus, Deus, é o único que dirige a voz para o que está morto, e o que está morto vive. Jesus é o único que pode falar às circunstâncias impossíveis. Ele fala ao impossível, e o impossível se torna possível. Ele fala a qualquer situação que aos olhos humanos é irreversível, e ele reverte o quadro. Ele fala para quem ninguém mais pode falar e mudar, e ele fala e ele muda. E aí ele falou com o morto, ele não falou com a mulher. O texto diz: chegando-se, tocou o esquife e disse para o morto, Jesus conversando com o morto: jovem, levanta-te. Ele continua operando milagres na nossa vida. Ele continua mudando esses quadros de profunda dor, de aflições, de gemidos, por filhos que estão mortos em delitos, em pecados. Mas ele pode falar, ele pode decidir hoje visitar
te visitar, fazer uma visita na tua casa, encontrar-se com teu filho e falar para aquele menino jovem: recebe vida, recebe libertação, recebe cura, recebe transformação. Todas as vezes que Deus nos visita, Ele nos visita para nos abençoar. E eu tenho certeza que assim é muito próprio desse ambiente. Há muitas pessoas aqui que entraram nesse lugar necessitando profundamente e necessitando urgentemente de uma visita de Deus. Há muitas pessoas que nos assistem e para essas também o Senhor nos trouxe essa palavra nessa tarde, que estão precisando de forma urgente de uma visita de Deus. Senhor, visita-nos nesse dia e nessa tarde, em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.